Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira. Nesse vídeo vou falar Força-Tarefa, benefícios rurais no Ceará. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, a Previdência Social no seu site, ela está sempre divulgando notícias e tem lá uma notícia, meio pitoresca, que a Força-Tarefa Previdenciária, desarticulou uma quadrilha, uma organização criminosa que fraudava benefícios rurais lá no Ceará. Isso acontecia na cidade de Fortaleza e nos seus arredores e consistia num esquema criminoso onde tinha como cabeça um servidor, um servidor da Previdência e os seus familiares, e eles faziam o quê? Com a anuência lá, com a ajuda de alguns líderes sindicais, etc., tinha toda uma estrutura montada, eles concediam aposentadorias rurais para aquelas pessoas que viviam no meio urbano, que não tinham direito, Então, eles recebiam propina, em troca de dar esses benefícios. E, naturalmente, a Previdência é que ficava com esse prejuízo, Então, essa força-tarefa ela veio cumprindo mandatos de prisão, de busca e apreensão, e se estima que existia nessa irregularidade uma faixa, até agora, de 600 benefícios. Isso gerou para os cofres públicos, até agora, 15 milhões de reais de prejuízo. Mas se forem fazer uma expectativa de vida, daquelas pessoas, se continuassem recebendo até elas morrerem, isso aí chega a 157 milhões, ou seja, se isso não fosse descoberto, o governo, só nesse caso, eles estariam perdendo ao longo da vida, que esses segurados estivessem recebendo essa aposentadoria rural, com prejuízo de 157 milhões. Mas por que nós estamos conversando e por que nós estamos falando sobre isso? Veja bem, se você me acompanha aqui no canal, você deve ter visto que quando a gente fala aí do Paulo Guedes, debate nas comissões, ele sempre tem reiterado diversas vezes, que no Brasil existem 6 milhões de pessoas no campo, de população rural, mas existe 9 milhões de aposentadorias rurais. Então como é que existe 9 milhões num local de aposentadorias na Previdência, em todo o Brasil, como a população rural é só de 6 milhões? E a gente tem falado, que não são 6 milhões de pessoas aposentadas diretamente no campo, porque senão a gente vai pensar que só existem 3 milhões de aposentadorias rurais irregulares. Não é isso, porque são 6 milhões a população, mas existe criança, adolescente, pessoas que ainda estão trabalhando, em fase de trabalho, não são todos aposentados. Então, nós vimos que esse número é muito grande. Então, quando nós tomamos conhecimento dessa informação, e a grande maioria da população fica sem entender como é que isso acontece. Então, esse episódio narrado no vídeo de hoje mostra como é que funciona essa situação. Por que se chegou a esses 9 milhões de aposentadoria rural? Por quê? Porque os próprios servidores, as próprias organizações criminosas, elas aposentam irregularmente pessoas do meio urbano com aposentadorias rurais em troca de propina. Então, se o governo combater isso com mais rigidez, não deixando que isso aconteça, tendo a fiscalização sobre essas aposentadorias rurais, principalmente sobre esses servidores que fazem essas aposentadorias, o número de aposentadorias, controlando, inclusive até pelos dados do IBGE, o número de aposentadorias rurais com relação àquela região, o número da população rural daquela região, nós vamos ver que esse sistema vai ser equacionado, e principalmente caçando todas essas aposentadorias rurais que se encontram irregulares, que estão em excesso, fazendo que saia grandes quantidades de dinheiro dos cofres públicos. Então fica aí esclarecido como o Brasil tem 9 milhões de aposentadorias rurais e somente 6 milhões de pessoas vivendo no campo. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.